Olá, espero que seja bem com vocês. Essa aula vamos abordar alguns princípios e fundamentos da cloud. Principalmente para você que está prestes a fazer o exame da Z900 da Microsoft, vai ser um conteúdo bem interessante. Mas vamos lá. Eu tenho certeza que você já deve ter visto um filme no Netflix, ouvido algumas músicas no Spotify ou ainda utilizar o Uber para se locomover. Mas você sabe que eles têm alguma coisa em comum? Eles usam a nuvem. E por mais que ainda o conceito seja muito abstrato, a nuvem está mais próxima do que você imagina. Mas o que é nuvem? O que é computação em nuvem? Por definição, nada mais é que entrega ou oferta de serviços de TI pela internet, sem utilizar sua infraestrutura física própria. Não tanto tempo atrás, a maioria das organizações tinham espaços físicos cheios de computadores, daqueles com gabinetes, com entrada de disquete, CD. E o interessante é que os dados dos usuários dessas empresas estavam ali armazenados. Imagina que ela tinha que lidar com refrigeração, segurança, limpeza de toda essa infraestrutura. E a nuvem hoje, ela isenta totalmente as empresas disso. Olha que interessante, as empresas hoje de mercado, elas precisam se preocupar somente com uma coisa, com seu próprio negócio. Então, pensa em uma situação como Black Friday, onde em um período sazonal você precisa ter um poder computacional maior. Se você tivesse no on-premise, você teria que fazer compras de memória, de armazenamento, que às vezes ficaria ocioso o resto do ano. Na nuvem não. Com poucos cliques você aumenta ou diminui seu poder computacional e paga somente pelo que você está usando. Imagine que você precise disponibilizar para vários lugares do globo ou bloquear em certos lugares. Você consegue fazer isso de maneira muito mais simplista na nuvem. Então a nuvem, ela além de isentar muitas responsabilidades, ela nos isenta de vários desafios que geralmente quando existia a infraestrutura própria, no on-premise, a gente tinha que lidar, certo? Passando um pouco agora, falando de custos, é muito importante a gente ter um entendimento sobre esses dois conceitos, CAPEX e OPEX. O CAPEX nada mais é do que custos fixos e OPEX, custos variados. Quando a gente tem um modelo on-premise, a gente tem um investimento muito alto, um custo fixo muito alto para a gente ter vários servidores, ares condicionados, no breaks, e isso é totalmente zerado quando a gente fala de nuvem, né? O CAPEX baixíssimo ou zerado. E quando a gente fala de OPEX, que são os custos variados, ela também é muito baixo na nuvem e um pouco mais alto quando a gente fala do on-premise. Imagine que você tem que lidar com picos de mais uso de energia durante o ano, por causa do calor, você tem que ter mais ar-condicionado com uma potência maior e você precisa fazer esse controle. Então esse custo variado, querendo ou não, também é mais alto no on-premise. Já na nuvem você tem um custo ainda muito mais baixo. Então essa flexibilidade, inclusive, né, entre eles, a gente consegue definir de forma muito simples. Imagine que você tem que comprar mais armazenamento para fazer mais backup, seu custo fixo ele acaba sendo mais limitado, até porque você às vezes precisa daquilo de forma mais rápida e a nuvem te oferece de forma muito mais otimizada. Então, no final das contas, quando a gente precisa fazer esse trade-off de on-premise para a nuvem, a gente consegue identificar que o controle e gestão sobre o hardware e os dados a gente tem de forma física naquele momento, a gente consegue atuar em cima, né? Então, além da gente ter os desafios, a gente também tem autonomia, a gente consegue fazer a customização da forma que a gente quer. Quando a gente fala já de cloud, não, ela já está pronta para a gente, é só começar a usar, a gente tem menos autonomia porque a gente não tem acesso ao hardware, certo? Então, já é um ponto de diferença muito visível, certo? A nuvem também oferece mais agilidade, escalabilidade, para a gente poder preocupar somente com o negócio, como eu também já falei anteriormente. Então, a gente consegue entregar as nossas versões de sistema de forma mais ágil. Às vezes, ali no on-premise, a gente tem que lidar com picos de poder computacional e acaba que a gente tem que lidar com coisas que não é o foco da empresa.
Então, quando você já está no nuvem, você tem essa possibilidade da nuvem já terceirizar esses desafios, né, resolver para você. Então, é outro ponto muito interessante e visível para a gente. Então, assim, o impacto que houve, né, nessa mudança de cultura de utilizar infraestrutura física e na nuvem, ele veio para ficar. E vou falar agora de 3 modelos que é muito interessante a gente ter esse entendimento, que é a infraestrutura como serviço, plataforma como serviço ou software como serviço. E de analogia, a gente pode entender o IaaS como se a gente tivesse alugado um terreno e construído nossa casa. Então a gente construiu com o material que a gente quis, a gente foi lá e pintou da forma que a gente quis, botou a janela onde a gente acha melhor. Então a gente sabe que a gente consegue customizar respeitando sempre as regras do dono do terreno. Quando a gente fala de plataforma como serviço, a gente já vai alugar a casa sem nada dentro. Então a janela já vai estar no lugar e a gente não pode mexer nela, mas a gente pode decorá-la. Então a gente pode botar ali uma cortina do jeito que a gente preferir, certo? E quando a gente fala como software, como serviço, a gente já vai ter uma casa decorada e é só entrar e usar. Então essa analogia é muito interessante, é muito legal a gente ter um entendimento, porque a gente consegue trazer mais para próximo da nossa realidade. Quando a gente fala só, já voltada mais à parte técnica, né, o IaaS nada mais é ali que as configurações de VM, são máquinas virtuais. O PaaS a gente já pode conceituar como um Azure App Services, onde a gente só precisa subir nosso código para ele ser disponibilizado para o grande público. E o SaaS seria o Microsoft 365, onde o software já está pronto, a gente só precisa se cadastrar e utilizar. E, olha, uma dica muito importante para a gente poder identificar esses 3 modelos de forma muito mais fácil. De IaaS para SaaS, a gente tem menos autonomia, certo? E, ao contrário, a gente tem mais autonomia. Então, o IaaS ali, a nossa casa, se a gente pode construir ela da forma que a gente quer, a gente tem mais autonomia. Quando a gente tem ali o modelo SaaS, a casa está pronta, a gente só usa, a gente tem menos autonomia, menos customização. Alguns aspectos estratégicos que é muito interessante a gente trazer nessa aula, tá? A gente falou sobre os benefícios da nuvem, que ser disponível, pagar, sobre o uso dela, a parte de escalonamento, disponibilidade. A gente também abordou sobre os desafios da adoção da própria nuvem, porque a gente precisa de, querendo ou não, de profissionais qualificados para a gente poder trazer a nossa infraestrutura para a cloud. Tem ainda alguns problemas que a gente tem que, alguns desafios que a gente tem que tomar muito cuidado, como conformidade regulatória. Às vezes dados dos nossos clientes não podem estar em regiões fora do país que a gente está alocando nosso serviço. Então, são alguns desafios que a gente tem que ter cuidado na hora da gente adotar a nuvem, mas nada que a gente fale que seria um grande problema. Oportunidades para negócios, né? A gente preocupa somente ali com o negócio que a empresa está oferecendo, não precisa preocupar com infraestrutura adjacente. E sempre pensando que equilíbrio de custos, diminuição de custos é um fator muito importante nessa decisão. Pessoal, é isso a aula. Espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre alguns fundamentos de nuvem. Eu vou deixar agora um QR Code para vocês, se vocês puderem responder essa pesquisa, vai ser muito importante. É uma pesquisa para saber se vocês entenderam ou não os conceitos desse vídeo. Muito obrigado!